Olá, você está no canal Zooming In. Hoje falaremos sobre um assunto muito triste, o genocídio dos uigures no oeste da China. A região de Xinjiang, no oeste da China, abriga um dos maiores sistemas de opressões sistemáticas em grande escala de direitos humanos vistas no século XXI. Em toda a região, os uigures, uma minoria turca muçulmana, estão sendo submetidos à restrição de liberdade religiosa e cultural, detenção arbitrária, vigilância invasiva e uma tentativa de longo alcance do governo chinês de apagar sua identidade cultural através de campos de reeducação. Embora o conflito chinês com a minoria uigur tenha existido ao longo da história da região de Xinjiang, a comunidade internacional recentemente tomou conhecimento de uma série de campos de internação em massa que aprisionam centenas de milhares de cidadãos muçulmanos chineses, os uigures. Os centros de reeducação e detenção da China expandiram-se rapidamente nos últimos 2 anos, resultando no que uma comissão dos Estados Unidos sobre a China descreveu como o maior encarceramento em massa de uma população minoritária no mundo hoje. Embora o acesso aos campos seja restrito pelo governo chinês, o testemunho dos sobreviventes e o limitado jornalismo internacional retratam um abuso físico e psicológico desenfreado contra a identidade religiosa e cultural uigur. Adrian Zenz, um alemão que estuda a região de Xinjiang, disse ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em novembro de 2018 que o sistema chinês de internação e reeducação é nada mais nada menos do que uma campanha sistemática de genocídio cultural. Xinjiang é a maior região autônoma da China, ocupando grande parte da fronteira ocidental do país. Embora brevemente independente na década de 1940, a região ficou sob o controle da China em 1949, depois que o Partido Comunista assumiu o poder. A região abriga cerca de 21 milhões de pessoas, com 10 milhões delas identificando-se como uigures muçulmanos. A região de Xinjiang possui vastos recursos naturais, tornando-a uma importante área de controle para o governo chinês. Como a população uigur possui mais laços culturais com a Ásia Central do que com a China, o governo chinês começou a patrocinar uma política que incentiva financeiramente os chineses de maioria étnica Han a migrar para a região de Xinjiang. Esses esforços são para diluir a proporção de uigures e outros muçulmanos turcos na região. E os chineses Han agora representam a maioria demográfica na região de Xinjiang, que outrora tinha maioria uigur. Com essa migração, os chineses Han receberam empregos e posições políticas diante da população nativa uigur, provocando movimentos separatistas e subsequente opressão étnica em Xinjiang. Desde que a China comunista assumiu o poder da região de Xinjiang, em 1949, a identidade religiosa e cultural uigur colidiu com a ideologia comunista do governo chinês. O sentimento antirreligioso dentro da política do governo chinês pode ser rastreado ao longo da história das relações entre a China e os uigures. A partir da Revolução Cultural da década de 1950, a religião era vista como um obstáculo aos objetivos do regime comunista e era fortemente oprimida. No entanto, uma vez que o regime comunista foi estabilizado, as minorias étnicas foram autorizadas a praticar sua religião como parte de sua identidade nacional, e o direito dos uigures de praticar o Islã foi incluído nessa proteção institucional. Em 2009, no entanto, as tensões entre o governo chinês e os uigures atingiram um ponto de ebulição e houve tumultos étnicos em larga escala em Urumqi, capital regional de Xinjiang. De acordo com funcionários do governo chinês, cerca de 200 chineses Han foram mortos nesses distúrbios, resultando em um aumento da repressão do governo à população uigur. Essa repressão aumentou o conflito étnico e a marginalização ainda maior dos uigures, levando a mais resistência e violência de alguns grupos separatistas.
Esses violentos ataques atingiram o pico em 2014, provocando uma extrema escalada na vigilância e na opressão do governo, com o objetivo de transformar uigures étnicos em cidadãos leais e apoiadores do Partido Comunista. No início de 2017, o governo chinês decidiu implantar um sistema estruturado para converter os uigures. O governo introduziu a vigilância de alta tecnologia e começou a encarcerar uigures em campos de reeducação. A repressão chinesa da população uigur tornou-se uma tentativa sistemática de acabar com a identidade cultural e religiosa dessa minoria étnica. Foi concedido privilégio econômico aos chineses Han na região de Xinjiang, que alimentou ainda mais a marginalização e o ressentimento dos uigures. Grupos separatistas uigures tomaram medidas contra o governo chinês e o governo usa essa insurgência para justificar medidas extremas de segurança e repressão em Xinjiang. O governo chinês passou então a se referir à vigilância e perseguição sistemáticas das populações uigures como uma ofensiva total contra o extremismo religioso e o terrorismo. Semelhante à ação chinesa no Tibete, o governo está justificando a violência em massa, destacando momentos de resistência e extremismo e aplicando isso a uma população inteira de uigures. O governo chinês está usando vigilância invasiva e campos de internação e reeducação abusivos para combater o que eles chamam de extremismo islâmico radical e proteger o Estado chinês do que eles veem como uma ameaça de dissidência em larga escala. No entanto, a natureza da vigilância e detenção se estende muito além da ameaça percebida e visa exclusivamente a identidade cultural e religiosa uigur. O sistema de vigilância é programado para sinalizar comportamentos considerados suspeitos, para que os indivíduos sejam submetidos a restrições mais rígidas de movimento. As ações que sinalizam o sistema e podem resultar na mudança de um uigur para um acampamento de reeducação incluem receber ligações telefônicas de parentes no exterior, orar regularmente mais de uma vez por semana, deixar a barba crescer, viajar para países do Oriente Médio, usar uma quantidade mais alta de eletricidade, vestir uma camisa com imagens islâmicas ou orar em um local público. Além disso, os familiares de ativistas que estão no exterior, que discordam do regime chinês, são frequentemente detidos como retribuição. Os uigures são fortemente dissuadidos de orar nas mesquitas e precisam até se registrar no governo para entrar em uma mesquita, uma realidade que muitos acreditam que inevitavelmente leva à detenção ou à maior vigilância. Também se acredita amplamente dentro da comunidade que um indivíduo pode ser enviado para um acampamento por nenhuma outra razão, senão por ser uigur. O sistema examina todos os aspectos da vida uigur, restringindo a expressão religiosa ou cultural com a ameaça de detenção. A vigilância segregada de uma população étnica representa uma grave violação dos direitos humanos. A escala e o impacto dos campos de internação e reeducação uigures, no entanto, transformam essa vigilância de um sistema de opressão em uma ferramenta de genocídio cultural. De acordo com o governo chinês, os uigures são enviados aos campos de detenção para obter transformação através da educação. Enquanto alguns uigures foram julgados e condenados por crimes contra o regime comunista, muitos foram enviados para campos de internamento sem julgamento ou consciência de qualquer irregularidade. Nesses campos, os prisioneiros são submetidos a traumas físicos e psicológicos que difamam a cultura uigur e as práticas islâmicas na tentativa de doutrinação política. Os detidos são forçados a aprender mandarim e a memorizar a propaganda comunista para então poder sair do encarceramento. Embora o acesso aos campos não seja permitido à mídia estrangeira, testemunhos de sobreviventes detalham como os campos abusam dos presos e tentam apagar a identidade cultural deles. De acordo com Ami Bekali, um sobrevivente cazaque desses campos que foi preso ao visitar seus pais, os campos de internação foram feitos para os detidos negar suas crenças islâmicas, criticar a si mesmos e a seus entes queridos e agradecer ao Partido Comunista Chinês.
O não cumprimento do rigoroso currículo de reeducação ou a autocrítica adequada pode resultar em isolamento prolongado ou violência física e tortura. Ex-detidos descreveram espancamentos, enforcamentos em tetos e paredes, privação de sono e algemas prolongadas. Os detidos, especialmente aqueles que falharam em participar com entusiasmo do processo de reeducação, foram submetidos a interrogatórios e tortura relacionados a ações de familiares no exterior ou a iniciativas terroristas locais. Os campos de reeducação política forçaram os presos a aprender e falar mandarim, recitar propaganda comunista e negar sua religião, o Islã. As ramificações da violência física e psicológica dentro desses campos intimidam toda a comunidade uigur. A detenção arbitrária, a doutrinação política e a tortura física difamam sua identidade, especificamente em relação às gerações futuras. Embora não haja relatos de crianças sendo colocadas nesses campos, tantos pais foram detidos em Kashgar, uma cidade no oeste de Xinjiang, que os internatos para custódia de seus filhos se multiplicaram, estendendo assim diretamente a doutrinação política e manipulação psicológica para uma população uigur mais jovem. O comércio de transplantes de órgãos da China é notado globalmente por sua escala e abuso de direitos humanos. De acordo com o Tribunal Independente, presos em todos os campos prisionais chineses estão sendo mortos para que seus órgãos sejam retirados, alimentando um comércio de US$ 1 bilhão por ano. Os uigures compõem uma porcentagem crescente de pessoas mantidas em campos de detenção, e muitos detentos uigures testemunharam que foram submetidos a testes médicos repetidos enquanto estavam encarcerados e que desaparecimentos aleatórios de presos eram comuns nos campos de internação e reeducação. Embora a escala de extração de órgãos nos campos de internação de uigures não esteja claramente determinada, a combinação de seus desaparecimentos, a notável história da China de extrair órgãos ilegalmente de seus presos e a introdução de exames médicos nos campos apontam para o que o Tribunal Internacional da China chama de crimes contra a humanidade, cometidos contra os muçulmanos uigures. Enquanto muitos países, a partir do verão de 2019, pediram uma investigação mais aprofundada sobre a situação em Xinjiang, muito pouca ação global foi tomada para impedir a continuação do genocídio cultural uigur. Nenhum país até agora tomou medidas contra a China, além de oferecer declarações críticas. Isso se deve em parte ao poder econômico da China e ao seu papel nas Nações Unidas. A chefe de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, exigiu que os monitores daquela instituição pudessem acessar os campos de concentração de Xinjiang, gerando uma resposta hostil da China. O poder global da China dissuadiu a comunidade internacional de agir. No entanto, nações individuais e organizações de direitos humanos estão pedindo uma investigação multilateral sobre esses campos e sanções ao comércio chinês. A pressão contínua de grupos globais de direitos humanos pode levar diversas nações a tomar medidas para investigar o genocídio cultural dos uigures. Nos Estados Unidos, uma lei para enfrentar a crise do genocídio cultural uigur está sendo finalmente debatida em Washington, D.C., e exigirá relatórios sobre ameaças à segurança nacional e regional representadas pela repressão em Xinjiang. Esta seria a primeira legislação substantiva a se envolver diretamente com a perseguição da população uigur. Uma iniciativa multilateral importante que destacou a perseguição aos uigures e levou a uma ação internacional adicional é o Tribunal Independente da China. O Tribunal da China foi iniciado pela Coalizão Internacional para acabar com o abuso de transplantes naquele país. Em junho de 2019, o Tribunal Independente da China entregou seu relatório final de julgamento, declarando que, além de uma dúvida razoável, a extração forçada de órgãos de prisioneiros de consciência foi praticada por um período substancial de tempo, envolvendo um número muito substancial de vítimas, incluindo uigures chineses. Embora esse julgamento público exija uma ação significativa contra o governo chinês,
Não muito foi feito ainda pela comunidade internacional para abordar as crescentes denúncias de perseguição aos uigures chineses. Eu sou Neda Bezerra para o canal Zooming In. Se você ama a liberdade e a democracia e gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Obrigada!